Vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Jeremias capítulo 21 ao capítulo 23. Jeremias capítulo 21, Judá não escapará da Babilônia. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofanias, filho de Maacéias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Jeremias respondeu: voltem ao rei Zedequias e digam-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tornarei inútil suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios, que os atacam do lado de fora de seus muros. Trarei seus inimigos para dentro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furiosos. Enviarei sobre esta cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias, seus servos e todos os habitantes dessas cidades que sobreviverem à doença, à guerra e à fome a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Digam a todo o povo: assim diz o Senhor: escolham entre a vida e a morte. Quem quis ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônicos viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não bem sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia e ele a queimará de alto a baixo. Julgamento dos reis de Judá. Digam à família real de Judá: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor à dinastia de Davi: a cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Do contrário, minha ira arderá como fogo que ninguém é capaz de apagar por causa de todos os seus pecados. Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz: estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques e ele queimará tudo ao redor. Jeremias capítulo 22. Mensagem para os reis de Judá. O Senhor me disse: vá e diga diretamente com o rei de Judá. Diga-lhes: ouça essa mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi. Que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor: sejam imparciais e justos. Ajudem os que são explorados e livrem-nos dos seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltrate os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. O rei passará pelas portas do palácio em carruagens de fogo, acompanhado de seus servos e súditos.
Mas se vocês não derem ouvidos a essa advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombros. Mensagem a respeito do palácio. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá. Eu o amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto e ninguém habitará dentro de seus muros. Chamarei demolidores que trarão consigo suas ferramentas. Atacarão suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas desta cidade e dirão umas às outras: por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será: porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Mensagem a respeito de Jeoacás. Não chorem pelo rei morto, nem lamente sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará, nem verá sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará. Morrerá exilado numa terra distante e nunca mais verá sua terra natal. Mensagem a respeito de Jeoaquim. Que aflição espera Jeoaquim? Jeoaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta, constrói suas paredes com injustiça, pois obriga gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça e a desonestidade, derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele, nem clamará: que triste, meu irmão, que triste, minha irmã. Que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão: que tristeza, nosso Senhor morreu, que tristeza, sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano, grite por eles em Baçã. Procurem-os nas regiões ao oeste do rio. Vejam, foram todos destruídos. Eu o adverti quando você era próspero, mas você respondeu: recuso-me a ouvir. Sempre foi assim, desde a juventude. Nunca me obedece. Agora o vento levará para longe seus aliados. Todos os seus amigos serão levados para o exílio. Então, certamente verá a sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústias, como as dores da mulher em trabalho de parto. Mensagem para Joaquim. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu o abandonarei, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Mesmo que você fosse o anel de selar da minha mão direita, eu o arrancaria.
eu o entregarei àqueles que procuram matá-lo, àqueles que você tanto teme, o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônio. Expulsarei você e sua mãe desta terra, e vocês morrerão em nação estrangeira, e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseiam. Por que este homem Joaquim é como um vaso quebrado, jogado fora? Por que ele e seus filhos serão exilados em terras estrangeiras? Ó terra, terra, terra de Judá, ouçam essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que o sucedam no trono de Davi para reinar em Judá. Jeremias capítulo 23. O descendente justo. Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruirão e dispersarão aqueles quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do seu rebanho das terras para onde os expulsarei. Eu os trarei de volta para seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão destas ovelhas. Elas nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Nesse dia, Judá será salva e Israel viverá em segurança. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizeram um juramento não dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso, dirão: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Então viverá em sua própria terra. Julgamento dos falsos profetas. Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas e todos os meus ossos tremem. Cambaleia como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Pois a terra está cheia de adúlteros e debaixo de maldição. A terra está de luto, os pastos do deserto secaram. Pois todos praticam o mal e abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis, aqui mesmo em meu templo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios, serão perseguidos na escuridão e ali cairão, pois trarei calamidade sobre eles no tempo determinado para seu castigo. Eu, o Senhor, falei. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e faziam Israel, o meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores. Cometem adultério, gostam da desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa de sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber, pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo: não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo que dizem, não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra: o Senhor diz que terão paz. E aos que seguem os desejos teimosos de seu coração dizem: nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir estas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e de suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra? Diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano, e inventam tudo o que dizem. Relatando estes sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. A diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo? Diz o Senhor. Não é como o martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábias que dizem: esta profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Falsas profecias e falsos profetas. Se alguém do povo ou algum dos profetas ou dos sacerdotes lhe perguntar: que palavras pesadas o Senhor lhe deu para anunciar hoje? Responda: vocês são o peso. O Senhor diz que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser: tenho uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e a toda a sua família. Pergunte uns aos outros: qual é a resposta do Senhor? Ou, o que o Senhor diz? Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos. Isso é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor? Ou, o que o Senhor diz? Mas se responderem: esta é uma profecia do Senhor, você deve dizer: assim diz o Senhor,
Porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido de que não usassem, eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei de minha presença, junto com esta cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo e seu nome será infame para sempre. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.